Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E agora estamos na parte do Solver Options. Isso aqui é muito interessante. Para acessar, nós podemos vir aqui no Solver Options ou ainda apertar Ctrl I ou nesse quadrado branco com X, basta clicar. Com isso, vão abrir as opções do Lingo, as opções de configuração do Lingo. Bom, quando você olha isso aqui pela primeira vez, realmente pode assustar, porque existem diversas opções. Mas não se preocupe. Aqui nós temos informações extremamente organizadas que nós podemos encontrar e fazer as alterações necessárias. Vamos entender aqui o menu inicial, ou seja, o menu de opções. Nós vamos ter um vídeo para cada uma dessas opções. Por quê? Porque provavelmente no futuro você vai ter dúvida de algumas das informações que aqui estão. Então, basta você futuramente ver qual é o menu que você tem a dúvida e assistir o vídeo correspondente. Você não tem que ver um vídeo grande e até achar o que você quer encontrar. Mas vamos lá. Então nós temos aqui o botão de interface. O botão de interface em relação à parte mais visual do que você consegue ver aqui no Lingo. Então nós vamos ver mais a fundo nos próximos vídeos. Nós temos aqui a opção do General Solver, que são opções que estão disponíveis independente do tipo de modelo que você vai ter no seu problema. Além disso, você tem aqui a opção do Global Solver e do gerador de modelo, ou seja, Model Generator. Nós também vamos ver isso no futuro. Depois, nós temos várias abas relativas ao tipo de modelo que você tem. Então, se você tiver uma programação estocástica, você vai vir aqui no SP Solver. Se você tem uma programação linear, você vai vir aqui ver as opções do Linear Solver. Se for não linear, no não linear solver, e se for inteiro, você tem duas opções aqui, integer press solver e integer solver. Mas vamos voltar aqui. Então, abordamos rapidamente cada uma das 9 opções que nós temos aqui no nosso menu. Além disso, até existem 6 botões aqui embaixo, botão que não falta, né? Porque existem diversas opções. Então, vamos ver para que funcionam esses botões. Nós temos aqui o botão de Help, como o nome já diz, ele abre aqui o ajuda. Nós temos o botão para cancelar. Nós temos o botão para default. Ou seja, o default é voltar para as configurações padrões. Às vezes você faz uma alteração e você não lembra como que estava antes. E você quer voltar para o padrão. Então você vem aqui e aperta o botão de default. Ele vai simplesmente resetar todas as informações que você tem aqui no seu Lingo Options. Depois disso você tem 3 botões. O Save, Aplicar ou Apply e o OK. Então, qual que é a diferença entre eles? Vamos fazer aqui na prática. Observe aqui que eu tenho essa configuração que tem um valor de 7. Se eu alterar isso aqui para 8 e apertar o botão de Aplicar, ele vai salvar essa informação somente para essa seção. Se eu fechar e abrir o Lingo, ele não vai salvar, não vai manter essa alteração que eu fiz, ele vai voltar para o valor anterior. Então, observe que eu alterei para o 8, realmente, eu fechei, abro aqui, ele continua com 8. Mas se eu fechar o meu Lingo e abrir novamente, então ele abriu aqui, ele continua com 7. Por quê? Porque aquela alteração que eu fiz foi válida somente para aquela seção. Vamos fazer então outra coisa. Vou colocar aqui o 8 novamente e agora eu aperto o botão de OK. A diferença entre o botão de aplicar e OK é que quando eu aperto OK, essa janela fecha automaticamente. Essa é a diferença. Então eu aperto OK, fechou automaticamente a mágica. E realmente aqui está com o valor de 8. Só que da mesma forma, quando eu fecho e abro novamente o Lingo, não vai estar mais aqui a alteração que eu fiz. Com isso, podemos já saber para que serve o botão de Save. Quando nós colocamos aqui e apertamos o Save, isso é válido para essa seção e para todas as demais. Então, eu posso fechar e abrir. Está aqui o 8, ele realmente salvou. Se eu fechar e abrir, ele vai estar aqui com o valor de 8. Então, eu vou voltar ao que estava antes, que eu não quero alterar isso daqui. Vou dar o Save, porque eu quero salvar isso para as sessões futuras também. Vou fechar aqui, eu não precisava fechar e abrir, mas faço isso só para mostrar que realmente foi alterado. Então aqui nós temos realmente essa informação. Bom, então nós vimos a parte principal. Nós temos aqui os menus na parte superior, essas opções aqui na parte inferior, e pode surgir a dúvida.
Ok, eu preciso fazer alterações aqui nessas opções? Bom, por padrão, não. Se o seu modelo for relativamente médio, pequeno, pouco importa quais configurações aqui estarão. Não vai fazer muita diferença. Mas em alguns casos, quando você tem um modelo muito grande ou você quer alterar algo específico, você precisa vir aqui e fazer as alterações. Então, nos próximos vídeos nós vamos ver quais são as informações que você pode alterar aqui no seu menu de opções. Uma observação que nós temos que fazer é o seguinte: se você utiliza o Lingo API, você tem o comando API-set para declarar as opções que você pode alterar aqui nesse menu. Então, para isso, basta você clicar aqui e você vai ver como que isso funciona. Bom, então outros vídeos você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!